segunda-feira, na terceira semana. Vou deixar o chatzinho aqui para eu conseguir enxergar qualquer pergunta de vocês. Olha só, nós vamos usar aqui um pacote do R chamado Aurelius. Daqui, hoje a gente não vai usar o H2O. O H2O ele não implementou ainda, né, o algoritmo de associação. Ele apesar de ser um algoritmo simples, não é para uma modelagem preditiva, né? Não vai ter escoragem, não vai ter a execução disso em tempos de operações, né? Ele é feito no modelo, no momento de estudo. Imagino que seja por isso que até hoje a H2O não colocou esse algoritmo lá. Tá? Então hoje a aula é especificamente só no R, no RStudio. Então, quando vocês forem rodar na máquina de vocês, eu pus aqui alguns comentários. A gente usa aqui um pacote chamado Aurelius. Então, na sua casa, quando você for rodar, lembre-se de tirar esses comentários aqui da linha 2 e da linha 3, que é para instalar esses pacotes na máquina de vocês. Aqui já está instalado, já dá para rodar. Então, primeira coisa aqui, estou carregando o pacote que tem um algoritmo de associação. Tá? Carreguei o pacote. E aqui é um outro pacote que tem vários exemplos de datasets. Por isso que hoje a gente não vai carregar nenhum arquivo. Não tem nenhum arquivo para a gente carregar e fazer a leitura. Eu já estou usando diretamente um exemplo que vem dentro desses pacotes. E é esse exemplo aqui sobre uma mercearia. Então, esse Data Groceries, eu estou trazendo, estou fazendo a leitura, estou disponibilizando essas informações, aparecem aqui, tá? E um dataset sobre informações de diversos produtos. Aqui, não sei se é real, provavelmente isso aqui são dados simulados. Então, para a gente começar aqui a observar o que acontece, né, nesse dataset, eu vou verificar, plotar essa linha 12, ele vai ler essa base de dados, vai mostrar para mim os 20 primeiros elementos que mais aparecem, né, na frequência dessa lista de compras. Tá? Aqui a gente não tratou o arquivo, está lendo direto no R. Né? Só para vocês saberem, eu vou passar depois qual que é o método. Se nós montarmos um arquivo da nossa empresa, né, ele tem que vir no formato assim, cada linha, cerveja, fralda, pão. Cada linha do nosso arquivo tem que estar os produtos separados por vírgula. Só isso. Ok? Não precisa pôr nome de coluna, nem nada. Só simplesmente vai ter na mesma linha, separados por vírgula, todos os produtos que você identificou nas cestas de compra de cada cliente. E aí tem um método do próprio R que você faz a leitura e ele já faz essa transformação. Aquela visão matricial que eu mostrei para vocês, falei para vocês, a gente não precisa fazer na mão, basta que cada linha tenha uma sequência de produtos separados por um caractere. Ele é configurável, ok? E ele só faz a leitura dizendo que o arquivo que eu estou lendo é do tipo de basket, né? Do tipo de cesta. E ele vai fazer essa conversão para matricial. Eu mando esse exemplo para vocês. Então, essa linha 12 aqui vai simplesmente mostrar para mim qual é a quantidade dos produtos que aparecem com maior frequência. Deixa eu tirar da frente aqui. Está todo mundo me ouvindo normalmente, acompanhando? Até agora sim. Eu percebi que alguém abriu o áudio, não sei se era para fazer alguma pergunta. Se for para fazer alguma pergunta, estão as ordens aqui, tá joia? Eu estou acompanhando pelo chat, aqui, essa janelinha aqui de vocês. Então, esse item 12 aqui, a linha 12,
é uma função que vai plotar um gráfico com os elementos que mais aparecem nas cestas de compra dessa mercearia que eu estou avaliando, ok? Então tem esse tipo de leite aqui, é o que tem. Qual que é a métrica que reflete esse primeiro lugar aqui? É o produto que tem o maior suporte. De todas as vendas, esse cara que está aqui o primeiro é aquele que apareceu mais. Está aqui em cerca de 2.500 vezes. Eu vou ver aqui, depois colocar aqui o cursor em cima da função e ver quais são as possibilidades de consulta desse gráfico, né? Então, em vez de assim, olhar a frequência absoluta, eu posso perguntar a frequência relativa. E aí, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho mais ou menos aqui 22, 23% de suporte desse primeiro produto. E assim por diante. Ok? Será que relativo? Na prática, eu estou verificando o suporte de cada um daqueles produtos. Vou voltar para cá, deixar a frequência absoluta mesmo. Tá? E agora eu vou rodar um algoritmo para extração de regras dentro dessa cesta de compras. A cesta de compras é esse cara aqui, o Groceries. São todas as compras e ali cada compra dizendo quais foram os produtos comprados. Eu vou fazer o primeiro teste aqui, colocando um suporte de 0,1%, confiança de 80%. Então, ó, rode o algoritmo a priori é o nome do algoritmo, ok? Que extrai regras de associação. Então, eu estou passando para ele como parâmetro o dataset e os parâmetros de suporte e confiança. Tá joia? Então, se eu colocar aqui um suporte muito alto, provavelmente eu não pego nenhuma regra, né? Então, vou fazer esse teste aqui com 0,1% de suporte e 80% de confiança. Vou rodar esse cara. Ele é muito rápido, já rodou. E eu vou observar aqui, vou rodar aqui. Ele deu aqui alguns... Tá me retornando aqui os parâmetros que ele rodou. E agora eu quero enxergar as regras que realmente ele criou. Essa linha 20 aqui é só para mostrar todos os números decimais a partir de agora aqui. Ele me mostrar apenas as duas primeiras, arredondar nas duas primeiras casas decimais. Ok? Vou deixar essa opção. Se eu mandar aqui dar um inspect rules, porque eu peguei aqui, ó, eu rodei na linha 17 e ele está jogando todas as regras que ele encontrou, ele está jogando na variável rules. Se eu rodar o comando inspect rules, ele vai me listar as regras que ele criou. Que ele conseguiu identificar. Foram 410 regras. Então, isso aqui é um pouco ruim de ler, tanta regra. Por isso que eu uso aqui o comando inspect rules, entre colchetes, de 1 a 5, só para me mostrar as 5 primeiras. Tá joia? Ele simplesmente me mostrou para mim aqui as 5 primeiras regras que ele conseguiu extrair. Então vamos identificar aqui alguns componentes. Primeiro, a informação do lado esquerdo, left hand side, isso é a parte onde eu digo quem comprou licor, um vinho vermelho, né, o vinho tinto, também comprou uma garrafa de cerveja. Todas as vezes? Não. 90% das vezes que alguém comprou vinho tinto e licor, também comprou uma garrafa de cerveja. Com que suporte?
suporte de 0,19%. Ok? Um suporte baixo ou alto? Eu não sei. Eu teria que saber aqui para afirmar se é alto ou baixo, qual é a quantidade de produtos que essa empresa trabalha. Se eu estiver trabalhando aqui com 2.000, com 20.000, eu vou ter bastante, os suportes serão muito pequenos. Se eu tiver uma quantidade de produtos muito pequena, eu tendo a ter suportes mais altos, ok? Então, isso aqui é 0,19%, né? A gente está com o número aqui, né? Suporte de 0,0019 quer dizer, então, 0,19%. Mesma coisa confiança. Confiança está como 0,90. Multiplica por 100, que são 90% de confiança. O lift é um conceito de ganho. Isso é, essa ocorrência aqui, dada a quantidade de possibilidades de combinações de produtos, o lift é quantas vezes mais eu estou conseguindo observar em relação a uma amostra aleatória. Ok? Isso é, se eu colocasse assim, eu só tenho 3 produtos na minha empresa. Então, quais são as possibilidades de cestas de compra que eu tenho? Cestas com um produto cada, então 3 possibilidades. Depois eu tenho mais 2 cestas, 3 cestas, né, com 2 produtos, produto 1 com 2, 2 com 3 e 1 com 3, mais 3. 6 combinações até agora. E a última combinação que é com todo mundo junto. Então, quando eu tenho só 3 produtos na empresa, a possibilidade de combinação é de 1 sobre 7. Tá? Aqui, esse 7 está dizendo que ele encontrou uma probabilidade 11 vezes maior do que a probabilidade natural. Tá? Posso ter um pouco de dificuldade de explicar a forma como se calcula. Tá? Mas quando nós encontramos lifts muito altos, né? O muito alto pode ser a partir de 1,5, né? Com um lift 50% maior. Quer dizer o seguinte, aquela repetição ali não é uma repetição casual, ocasional. Tá? Se os lifts forem muito baixos, eles estão muito próximos de uma probabilidade igual a uma probabilidade ao acaso de retirar. Tá certo? Então, vamos procurar. A gente não filtra aqui esse lift normalmente. A gente só interpreta que o lift alto é porque não é um simples acaso que essa informação foi encontrada. Vamos ler as outras regras que ele tirou. Eu não sei a tradução. Daniel, o que é o CURD? Daniel, me ajuda aí. Eu sei que esses 2 produtos, quem comprou o produto CURD e o cereal, também comprou aqui esse leite. Com confiança, 91% de confiança. Suporte, 0,1%. Essas são as regras que a gente encontrou. Só que isso daqui não está ordenado ainda, nem por confiança, nem por suporte. Imagina até que seja pelo lift. Então tem uma maneira melhor da gente sair consultando isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse inspect é simplesmente um select nessas regras, mandando ler as primeiras linhas. Coalhada, opa! Então quem compra coalhada, cereal, também compra o leite. Tá? Faz sentido, né? Faz sentido esse tipo de compra. Linha 25. Qual que é o sumário? Lembra que a gente fazia um sumário das variáveis lá no dataset? A gente fazia na análise das variáveis. Estou fazendo aqui, então, uma descrição do nosso modelo, das nossas regras, que são os rules. Então, quando eu executei aqui o summary rules, ele está me dizendo, olha, consegui encontrar 410 regras. E quais tamanhos das regras que eu encontrei? Eu encontrei regras combinando 3 produtos na mesma cesta. Quantas regras? 29. Regras com 4 produtos, com 5 produtos e com 6 produtos. Por que ele não encontrou nenhuma regra com
2 produtos, nenhuma regra com apenas um produto. Simplesmente por causa da confiança do suporte que eu escolhi. Confiança, por exemplo, colocar confiança de 0,4, vou rodar aqui, a quantidade de que você tende a ser bem maior. De 410 regras, olha só, já passaram para 8.965 regras. Aí apareceu regra com 2 produtos na cesta, 3, 4, 5, 6. Então, esse ajuste aqui, quanto menos regras me retornarem, é esperado que sejam regras mais fortes, né, em que eu possa confiar mais. Se eu colocar aqui regras de 85% de confiança, vamos ver o que vai dar isso daqui. Então, eu encontrei, já caiu pela metade, aumentei 5% a exigência de confiança, vieram 199 regras, diminuiu bastante a quantidade de regras, e aqui está a distribuição dessas regras. Em geral, a mediana está aqui, 50% dos casos estão entre 4 e 5 regras. Tá? É só para ver qual é a variância, né, de combinações de regras que tem aqui. Lift, nessas condições, colocando então 85% de confiança, o menor lift que eu encontrei foi de 3,3 e o maior 11,2. Se eu diminuir a confiança, vou aumentar a quantidade de regras, provavelmente vou diminuir o lift encontrado. Aqui, ó, tem confiança de 85% e tem até confiança de 100%. Pois vamos ver. Vamos colocar aqui, confiança de 100%. O que vai acontecer aqui? Deve vir pouquíssimos casos. Confiança 100%. Quantas regras? 28 regras. Vamos olhar essas regras aqui, quais são. 100% de confiança. Vamos olhar lá em cima. Toda vez que alguém, 100% das vezes, 100%, que alguém comprou açúcar e arroz, também comprou o leite. Comprou arroz e comprou açúcar, posso fechar o olho, comprou leite também. Agora, 100% de confiança, mas o suporte 0,12%. Ok? Essa é a interpretação que a gente dá a essas regras. Professor, o que a gente vai escolher de confiança daqui? Na verdade, a gente vai diminuindo a quantidade de confiança, né? Pode até começar com 100% de confiança na hora que você rodar, e vou diminuindo para poder aumentar a quantidade de regras extraídas e ver o que eu posso trazer dali de aprendizado, né? de insights para estratégias na minha organização. Vou rodar novamente o nosso algoritmo. Tá? E, como eu disse para vocês, quando a gente gera elas são colocadas aqui de forma aleatória, não tem uma ordenação específica aqui de suporte e confiança. Então, tem como eu pegar aqui o nosso frame RULES e ordenar. Então, essa é a linha 28, eu vou ordenar o meu conjunto de regras pela coluna confiança em ordem decrescente. Então, rodo isso daqui, já vou olhar os 5 primeiros. Em termos de confiança, do maior para o menor, foi aqueles que a gente já tinha visto, né? Comprou arroz e açúcar, vai comprar leite. De peixe aqui, artigos de higiene, também compra leite. Então, tudo sempre com confiança, tá certo? E o suporte não é tão baixo, não. 0,12% não é um suporte baixo se você tiver uma quantidade muito grande de itens, né, que apareceram. Opa, mexi aqui sem querer. Então, essa é uma forma da gente sair analisando os nossos dados, as regras que a gente encontrou. Agora, vou mostrar aqui o sumário dessas regras.
Ele encontrou regras aqui, ó, de tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5 e tamanho 6. Eu também posso, na hora de rodar o algoritmo a priori, além de passar para ele qual é o suporte, qual é a confiança, eu posso também passar para ele qual é o número de combinações que eu quero do lado esquerdo. Aqui estou mandando ele fazer, encontrar as regras de associação com, no máximo, 3 produtos. Então ele vai me retornar a lista de regras que ele encontrou, limitado pelo suporte, confiança e limite de itens. Então poderia ter itens com cestas com 1 item, 2 ou até 3 itens. Tá? Vou rodar aqui essas regras. Vou incluir aqui um summary novamente aqui, summary. Se a Letusa tivesse aqui, ela já ia perguntar por que é esse vermelho aqui, né, que é o warning que apareceu. O que esse warning está avisando para a gente? Então, assim, olha, você mandou eu rodar aqui essa lista, mas eu parei de procurar as regras porque eu atingi o máximo do tamanho da cesta que você definiu. É só um warning, porque depois está avisando ao usuário, né? Assim, olha, você me pediu para procurar regras, tinha mais coisas para olhar, que tem mais regras, com suporte que atenda a sua regra e confiança que você definiu também. Então, ele só está te avisando, ó, com esse suporte e essa confiança, tem mais regras. Só não estou te mostrando porque você mandou parar. Está bem dramático o warning, isso mesmo. Mas esse cara aqui, está vendo aqui que ele só pegou de 3. Não é que não existe combinação com 2 nem com 1, mas as combinações com 2 produtos e com 1 produto não atingiram os limites mínimos. Eita, calma aí que meu computador quer reiniciar. Acho que agora voltou. Vocês estão me ouvindo agora? O Windows queria reinicializar aqui. Eu tive dificuldade de fazê-lo retornar. Agora está todo mundo me ouvindo, né? Beleza. Onde que eu estava? Eu estava explicando que não é que não exista regra com apenas 2 itens ou apenas 1 item. Tá? Mas eles estão limitados ao suporte a conferir na hora de rodar a extração dessas regras. Então, além então de definir suporte, confiança, o tamanho dessa cesta que eu vou avaliar, eu também posso definir alguns parâmetros mais inteligentes, digamos assim. Se eu quero saber o que provoca a compra de um leite, eu só tenho interesse em saber das regras cuja consequência é a compra do leite. Dá para fazer isso. Como? Fixando o lado direito da regra. Quando eu não informo, vai vendo que ele funciona de forma restritiva. Não restringir, ele vai fazendo. Né? Aqui, mesmo comando da linha 33, né? Sem definir o tamanho, mas
agora pedindo para ele fixar, deixando qualquer lado esquerdo, mas fixando o lado direito, onde exista o produto Holy Milk. Vou rodar esse cara daqui, vou reordenar pela confiança e vou mostrar o resultado deles. Posso até, vou dar um sumário aqui. Das regras. Ele encontrou 3.756 regras que aparecem à venda aqui desse produto de leite. Perceba que eu mudei aqui a confiança, tá? A confiança mínima de 8%. Porque agora eu não estou querendo olhar as combinações de todas as lojas, quais são as regras mais fortes da loja inteira. Eu quero olhar quais são as regras como consequência da compra desse produto. Ordenei por confiança, todas as regras que ele vai me mostrar aqui agora estão com esse produto aqui. Se eu fosse, tinha um aqui que era beer, né? Vamos ver se eu fosse rodar aqui por cerveja. Eu não sei se tem esse produto. Vamos olhar esse aqui do lado. Tem o refrigerante aqui, né? Vamos colocar aqui o soft drink. Bottled beer. Vamos colocar não. Bottled cerveja em garrafa. Vou procurar aqui a cerveja em garrafa. Rodou e vamos olhar aqui. Olha só, perdão que eu pus na linha errada, é na linha de cima aqui. Eu já estava aqui fixando o lado esquerdo. Vamos rodar de novo o lado direito, que é na linha de cá. Então, fixando o lado direito, isso o que traz como consequência a compra de cerveja. Então, a maior confiança que tem mesmo é aquela de licor e vinho tinto. Tá? Mas tem outras regras que trazem como consequência a venda de cerveja. Então, eu posso fazer filtro fixando o lado direito. Então ele faz todas as regras ali, depois ele vai desprezar as regras que não tem a cerveja como consequência. E também posso fixar o lado esquerdo, tá joia? Então eu quero saber, quando alguém compra cerveja, a pergunta mudou. Quando alguém compra cerveja, o que mais ele compra? É o que a gente vai descobrir agora. Quando eu compro cerveja, o que mais ele compra? É que estão os itens com menor confiança, certo? Então, uma coisa que é saber o que provoca a compra de cerveja, o que combinou na compra de cerveja, ou a partir da cerveja, o que foi que ele comprou, tá certo? Então, são essas aqui, esse é o produto gerado por essa modelagem. Eu tenho uma série de transações que foram realizadas. Vou ali fazer uma extração de regras, de causas e consequências, né? Essas combinações que eu consegui identificar dentro de uma cesta de compras. E aí eu trabalho variando, explico, Daniel, eu trabalho variando o lado esquerdo e o lado direito. Tá joia? Esse lift é um comparativo que a gente faz com a probabilidade natural disso daqui acontecer. De acordo com a quantidade de produtos que você tem na sua loja, se eu tenho 10 produtos, grosso modo, vou falar aqui, o grosso modo eu tenho 10 produtos, qual que é a probabilidade de se vender um desses produtos? 10%. Ok? Aí eu vejo
que eu tenho um suporte da venda de cerveja também em 10%. Quer dizer, então, que eu estou vendendo na mesma proporção se eu vendesse ao acaso. Lift próximo de 1 quer dizer que o meu suporte está muito próximo da probabilidade disso ocorrer ao acaso. Quando o lift é muito alto, é que o suporte que eu encontrei na minha base de dados é muito maior do que as chances de serem vendidas ao acaso. Ok? Significa que as pessoas têm maior predileção por aquela combinação, por aquele item que você está vendendo. Era o que acontecia aqui nesse primeiro caso aqui, ó. Essa combinação aqui, licor e vinho tinto, ela está acontecendo com um suporte muito mais alto do que a probabilidade disso daqui ocorrer ao acaso, esse lift. Ok? São 3 informações assim, independentes, como suporte, como a confiança, né? E servem para analisar de forma distinta. Confiança serve para eu avaliar as consequências daquela combinação. Suporte serve para eu avaliar a quantidade de vezes que isso ocorre na minha base de dados. E o lift serve para avaliar a comparação desse suporte com a probabilidade disso acontecer ao acaso. Isso é, se você tem uma banquinha de revista e tem 10 produtos, uma banca e tem 10 produtos, qual é a probabilidade de um cliente entrar e pegar qualquer um daqueles produtos? 10%. Se você tiver um produto que o suporte é 10% também, ele está com lift de 1. Se você tem 10 produtos, então a probabilidade de vender-se ao acaso é de 10% para todo mundo. Entrar um produto que o suporte dele é de 90%, digamos que seja o jornal, né, lá na sua banca de revista, um suporte de 90%, num supermercado que só tem 10 produtos, eu tenho um lift de 9. Então eu tenho um suporte que está ocorrendo 9 vezes superior à probabilidade daquilo ali ocorrer ao atraso. Consegui me fazer entender, Daniel, essa comparação? Não, eu tento explicar mais. Cadê o Daniel? E o restante, tudo tranquilo com esses exemplos, pessoal? Suporte, confiança, lift, lado esquerdo e lado direito. Lado esquerdo e lado direito das nossas regras. Ok? De associação é, entre aspas, só isso. Quais são os desafios que a gente tem para isso daqui? Isso aqui é usado muito para CRM, né? Para montar cestas de produto, montar cestas de oferta. Tá joia? Eu vejo quais são as combinações que acontecem. Como é que eu usaria isso aqui num caso real? Tá joia? Eu não sei se vocês já viram a Drogasil. A Drogasil tem feito aqui em Brasília algumas estratégias de, ao final da compra, eles te dão um cupom de desconto para uma nova compra. Né? Você está fazendo a compra, está pagando lá no caixa, eles te dão um cupomzinho de desconto personalizado para a próxima compra, que inclusive pode ser na mesma hora, você já pode fazer logo na mesma hora. O que eles provavelmente estão fazendo? Eles estão pegando a sua cesta de compras, os produtos que você comprou, e estão tentando enquadrar isso, Daniel. Estão perguntando o CPF para isso mesmo, para guardar o seu histórico de compras para montar essa lista, provavelmente para montar essa lista. Então, o que eles podem estar fazendo? Pegam lá o conjunto de itens que tem na sua cesta e tenta ver se ele se enquadra, se encaixa
em algumas das regras que eles já mapearam. Então eles perceberam, se isso aqui fosse a Drogasil, perceberam que há uma regra que mostra uma confiança muito alta de compra de licor e vinho tinto em relação a comprar cerveja. O que o cara faz naquela hora? Ele não está dizendo que você vai comprar cerveja, mas ele pode te oferecer um desconto para comprar cerveja, já que existe uma confiança alta de que pessoas que compram esses 2 primeiros produtos acabam comprando o terceiro produto. Na instituição financeira, eu extraio regras onde eu descubro que quem tem seguro de residência e seguro de veículo, em 90% dos casos tem seguro de vida. Então, eu vou avaliar na minha base de dados, quando eu extrair essa regra, eu vou procurar na minha base de dados quem tem apenas aqueles 2 produtos que estão do lado esquerdo. Quem tiver só aqueles 2 produtos do lado esquerdo, se não tem o lado direito, é para ele que eu vou oferecer o lado direito. Então, não estou calculando propensão ao consumo. Isso não é um modelo de classificação. Ok? É apenas realmente um insight de regras que me permite oferecer alguma coisa parecida com o que as pessoas que realizaram compras parecidas com você fizeram. Apesar de não ser um modelo preditivo, ele pode ser muito assertivo. Essa estratégia pode dar muito certo, porque eu estou olhando na prática, na realidade, quais são as combinações que estão acontecendo, né, dentro da minha organização, dentro da minha instituição. Então, se eu quiser fazer um tipo de estudo para avaliar as melhores cestas que eu posso montar de oferta para o meu cliente, então o que eu tenho que fazer? Pegar um histórico de aquisição de produtos, né? Ou então pegar o cliente e todos os produtos que ele tem, vou lá pegar uma grande massa de clientes e vou realizar esse estudo. Esse aqui é um algoritmo que ele tem uma complexidade baixa de execução, esse a priori, tá? Não sei se vocês viram, quando a gente trabalhava lá com modelagem de classificação, mesmo lá com 5.000 registros, pouquinha coisa, mandava rodar, ele ficava treinando, demorando bastante tempo. Aqui não, é uma passada muito rápida, é muito rápido trabalhar com esse algoritmo. Então, eu até posso querer trabalhar com amostra, mas nada me impede de pegar lá os meus 20 milhões de clientes e rodar esse a priori com ele. Não vai ser tão complexo assim de você extrair essas regras. Se eu fosse fazer manualmente, com certeza seria. Mas rodar um algoritmo desse daqui, ele já me traz insights que indicam uma correlação. Eu não estou calculando uma correlação com base no método estatístico. Não estou calculando aqui Pearson, tal de Kendall, nada disso. Mas eu estou mostrando essas correlações com base simplesmente na recorrência dessas combinações. E que pode ser muito útil para a gente usar como estratégia de abordagem de CRM. Beleza? Vamos para a parte prática então agora, para a gente voltar aqui e vocês conseguirem exercitar. O que eu tinha preparado para vocês hoje é a parte de associação. Eu fico com a impressão aqui que eu falei, mesmo falando bem devagar, hoje a gente acabou passando a matéria toda assim, um pouco antes da hora. Acho que teve menos perguntas hoje. Acho que é porque o assunto também é mais simples, né? Bem mais simples do que falar de clusterização, falar de classificação. É um assunto um pouco mais complexo, mas são assuntos bem diferentes, né? O pessoal se sentiu mais confortável, com vontade de rodar esse tipo de algoritmo? Eu fico feliz de ver vocês falando que foi muito bom hoje, mas eu fico um pouco de peso na consciência. Talvez tivesse sido melhor ter começado por esse algoritmo, né? O que vocês acham? Como feedback para mim. Se as aulas tivessem começado com esse tipo de algoritmo, né? Tá certo. São duas abordagens bem diferentes. Perceba que o conhecimento dessa forma de trabalhar aqui não tem nenhum impacto com a outra. São duas coisas bem distintas. O conhecimento gerado para vocês nesse estudo aqui não interfere
na aprendizagem do outro. Mas eu acho que realmente, questão didática aqui, reavaliando, eu poderia ter começado com isso. É a primeira vez que eu incluo num curso essa abordagem das associações. Foi um pouco até motivado pelo trabalho que a gente estava fazendo recentemente. Nos meus cursos, as turmas que eu já fiz esse ano, já foram 4 turmas, só colocamos realmente clusterização e classificação. Aí foi a hora que a gente deixou aqui para fazer de associação. É uma coisa tão simples, né? Ela não é preditiva, mas ela pode trazer bastante insights para a gente trabalhar no dia a dia. Não entendi, deixa a terça para o final, para deixar a galera com insônia só no último dia. Como é que é o negócio? A insônia, explica isso melhor aí, Daniel. Vocês ficaram sem dormir por causa das outras aulas? Que isso, rapaz? A parte de classificação você achou mais complexa do que a parte de classificação? Tá bom. Importante eu ter esse feedback. Então, uma ordem melhor, então, vocês sugeririam que eu começasse por associação, depois classificação e, por último, clusterização? Então, essa seria uma ordem mais adequada, né? Associação, classificação e, por último, associação. Oh, perdão, clusterização, né? Olha só, pessoal, hoje é basicamente isso aqui mesmo, queria deixar vocês para estudarem essa parte. E hoje seria, né, o último dia de aula nosso, mas a gente já tinha combinado desde a semana passada que nós faríamos mais uma aula extra, e essa aula está prevista para acontecer na próxima terça-feira. Eu tenho uma banca de defesa, né, de dissertação, a minha banca de defesa, na semana que vem. Eu achava que ia ser na quarta-feira, mas o professor se confundiu. Na verdade, ela vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. E está tudo pronto, tudo tranquilo. Então, não tem nenhum problema da gente fazer isso já na próxima terça-feira. Acho até melhor porque não amplia muito tempo, né, entre uma aula e outra, tá? Então, o que eu queria consultar para vocês? Vocês podem já me responder agora, ou então podem me responder até sábado, domingo. O que eu quero ouvir de vocês? Como o conteúdo previsto ele já foi concluído e a gente termina ele agora mesmo com a associação, então eu queria deixar aberto para vocês escolherem o conteúdo da próxima aula. Então, vocês podem escolher ou revisar alguns dos exercícios que a gente já viu, algumas das matérias que nós vimos, ou até mesmo um assunto novo, okay? Que vocês queiram ver que não foi abordado aqui em sala de aula. Então, o que eu vou fazer? Não dá para consultar todo mundo, senão a gente não vai ter uma escolha unânime, né? Então, eu vou consultar o pessoal que está aqui hoje, né? O pessoal que está na sala de aula hoje, se vocês puderem se manifestar aí, a gente vê qual que é a maioria. Se a maioria, por exemplo, for revisão, beleza. Então, qual revisão? Qual o tema que vocês acharam que não ficou muito bacana, que vocês querem ver na terça-feira que vem? Vocês, inclusive, não precisam escolher isso hoje. Se quiserem rever os vídeos hoje, amanhã, sábado, e no sábado me informar qual é o assunto que vocês pretendem ter uma revisão, talvez até seja melhor, né? Que aí pode até aparecer mais dúvidas, ou a dúvida que você tinha ser esclarecida. O que eu quero é que seja produtivo para vocês a aula de terça-feira, que não seja simplesmente, porque vamos dar mais uma aula, vamos ficar mais 3 horas aqui conversando. Quero que seja uma coisa que traga benefícios para vocês. Já vamos escolher agora? Como é que é? Deixa eu só parar um pouquinho a minha tela aqui. Então eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, abrir.
Olha só, pessoal, aquilo que vocês acharem melhor, a gente pode sim perguntar lá no grupo do WhatsApp. Só tem um apontamento para fazer. Hoje foi o dia que teve menos gente, né? O pessoal deve ter tido problemas não sei se tinha algum compromisso e tal. Então, eu até imagino o seguinte: as pessoas que não vieram hoje provavelmente vão sugerir, não sei, que seja revista a aula de hoje. Vocês se sentiriam confortáveis se a maioria do grupo escolher ter uma nova aula sobre associação? Né? É só isso que eu fico preocupado. Então, queria sugerir o seguinte: de escolher com vocês que acompanharam todas as aulas hoje, e a gente coloca no grupo. Eu explico isso para o pessoal, falo assim, olha, na aula de hoje, o pessoal que estava em sala de aula sugeriu tal assunto. Alguém tem uma ideia diferente? Já levar mais uma proposta assim, entendeu? Porque senão eles não viram a aula de hoje, eles não sabem se é fácil, médio ou difícil. Eles não têm essa percepção. Vocês que estão aqui sabem que o assunto foi simples, né? Pelo feedback que vocês me deram. Então, vamos ver uma coisa aqui. Aqui. Então faz assim, só responde para mim aí, dos cinco colegas que estão hoje aqui, o que você prefere na aula que vem? A gente pergunta para os dois grupos, Tássio, todo mundo. Só queria ver hoje a percepção de vocês. Verdade, Tássio. Se o pessoal assistir lá a aula antes de responder, né, vai provavelmente perceber isso daí, a facilidade da aula de hoje. Quem está faltando voltar? Cadê o Alexandre? Edson, Tássio, Ricardo, Daniel. Daniel, ô Rogério. Oi. Tá faltando uma pessoa voltar, galera. Vamos lá. Pode falar. Eu tinha te perguntado ali, aí passou um pouquinho ali os textos. No universo de mineração de dados, o que é que mais se utiliza dos assuntos que você passou para a gente, né? Rapaz, é uma pergunta difícil de responder. Eu tenho a percepção assim, se a gente isso vai mudar de organização para organização. Né? Depende as tarefas de mineração são definidas pelos problemas que você tem. Se você for hoje para uma instituição bancária, o que mais se faz na instituição bancária? Vamos fazer cálculos de limites de crédito, né? Como é que se calcula isso, como é que se oferta o produto e tal. Então, começando a ver agora um pouco de autenticação do cliente por imagem, por biometria. Então, dependendo da sua área de atuação, né, detecção de fraudes, vai na indústria automobilística agora, detecção de movimento, implementação dos carros autônomos. Tudo isso aqui vai depender da sua indústria. Você vai numa conferência acadêmica, por exemplo, a que eu fui em dezembro, tem diversos assuntos. Eu posso mostrar para vocês como é que foi, quais foram os assuntos tratados naquela conferência. Aliás, eu tenho pronto isso aqui agora, dá para a gente apresentar para vocês. Vocês querem ver os principais assuntos que foram tratados lá?
Uma pessoa acabou não votando, mas a maioria aqui hoje, pelo menos, está falando de revisão. E uma pessoa de assunto novo. Deixa eu pegar o material aqui para vocês, é rápido isso. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Só estou recuperando a conferência, pessoal, só um instantinho. E eu não assisti a todas as conversas, né? E as defesas que tiveram lá, porque algumas aconteceram de forma concorrente, né? Tinha algumas salas que estavam acontecendo no mesmo horário. Estou abrindo o material aqui para mostrar para vocês. Só um instantinho. Como é que mostra isso daqui? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Estão enxergando já a minha tela? Aí? Não está aparecendo para vocês aí a imagem de uma praia em Los Angeles? Ah, deixa eu olhar aqui. Ah, tá, entendi. E agora? Agora está aparecendo, né? Tá. Deixa eu só ver como é que... Vou abrir no Adobe aqui que não está muito bom aqui pelo Windows Explorer. Só um instantinho. Como eu tenho saudade do Ubuntu aqui, mas tá bom. Vamos abrir aqui no Windows mesmo. Esse material aqui, pessoal, eu posso disponibilizar para vocês depois. É um material que na verdade, eles distribuem só para os participantes, né? O uso dele comercial é um uso restrito, tá? Se você for fazer uso comercial, é cerca de $30 cada um dos artigos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, não está sendo usado de forma comercial, fique bem claro aqui no vídeo, né? Em nenhum momento eu apontei como benefício público ter acesso a esses artigos, né? Então, serão repassados para vocês de forma gratuita, né? Eu não tenho o direito de negociar esse tipo de material. É um material que deve ser passado de uso livre mesmo. Tá bem claro isso para vocês, né?
Modo tela cheia, agora sim. Então tá. Essa aqui foi uma conferência que é realizada na Califórnia no ano passado. Em Los Angeles. É uma conferência que acontece uma vez por ano. Vocês estão ouvindo aqui, né? Tá todo mundo ouvindo e vendo a minha tela. Só confirmar, por favor, que eu abri e fechei várias vezes aqui. Ok, beleza. Essa conferência ela acontece uma vez por ano e nem sempre é na Califórnia. Esse aqui foi um acaso de ter acontecido lá na Califórnia. Desse ano, por exemplo, vai acontecer em Cancún. Tá joia? É um evento bacana de se participar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, então, os papers que... Deixa eu ver se aqui eu já consigo ver. Os papers que foram apresentados... Opa, acho que eu entrei no lugar errado. Os papers que foram apresentados por sessões. Esses foram os assuntos tratados lá, tá? Cada sessão dessa daqui, a gente tinha uma quantidade grande de trabalhos, vou mostrar cada um deles aqui, que eram apresentados pelos seus autores. Então, desde trabalhos que apontam para séries temporais, né, novos métodos de kernels, deep learnings, identificação do comportamento, atividade humana, comportamento humano, machine learning para textos, aplicação na biologia, medicina. Esses applications one aqui essa foi uma sessão mais genérica, né? Tinham vários assuntos em cima dela. Machine learning para a parte de segurança, detecção de fraude, clusterização, ok? Vamos olhar uma dessas aqui, por exemplo, de medicina, okay? Aplicações em biologia e medicina. Essa sessão aqui, por exemplo, deixa eu ver delas quais que eu vi. Nessa aqui acabei que eu não vi nenhuma delas aqui não. Ok? Deixa eu ver uma que eu tenho assistido, senão vai ficar ruim de falar para vocês. Cadê? Essa daqui, de redes neurais profundas. Tá? Esse trabalho desse colega aqui, que é a colorização de vídeo com base numa Convinet, que se chama, né? É uma rede neural profunda baseada numa rede de convolução. Esse cara aqui apresentou um trabalho onde pegava imagens de... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Imagens de uma câmera, isso aqui para utilização em carros, em veículos, para auxiliar você a identificar problemas na estrada, né? Pedestre, aumentar o zoom aqui. E ele montou uma rede neural profunda que pegava essa câmera aqui à direita, ela era de infrared, então ela capta cores melhores na noite, né? Essa aqui é a imagem real, e ele ensinava uma rede neural a colorir essas imagens. Tá? Então ele pegava uma imagem em preto e branco, apresentava essa mesma imagem de forma colorida, e então a máquina ia aprendendo como se coloria essas imagens. No final do trabalho dele, então, ele conseguia, em tempo real, ligar uma câmera de infrared, você está dirigindo à noite, por exemplo, né? E ele vai fazer a colorização, se é assim que se fala, né? Daquela imagem para o ocupante do veículo. Então você está lá trabalhando, dirigindo à noite, tem uma câmera de infrared ligada. Se você fosse olhar para a câmera de infrared, você iria enxergar esse tipo de imagem. Mas com o aplicativo, né, com a rede neural produzida por ele, você acabava enxergando uma imagem colorida. Né? Lá no dia, me chamou bastante atenção esse trabalho, porque no dia ele não apresentou só a forma como ele produziu essa rede neural. Tá aqui ele mostrando como foi produzido, mas ele pegou e mostrou em tempo real uma imagem de uma câmera usando
o infrared e ela colorindo em tempo real para nós, né, mostrando lá na sala como é que isso funcionaria. Então, isso aqui o cara pode estar dirigindo aqui com essa imagem e a própria câmera vai colorir para ele, né, ficando dessa maneira. Esse foi um dos trabalhos que eu achei interessante. No campo da medicina, está aqui, só para mostrar a performance, né, da rede neural que ele fez. Teve um outro trabalho da área de medicina, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não. Não estou encontrando aqui. Eles estavam autenticando as pessoas com base no padrão de batimento. Aqui, está aqui. Identificação de pessoas com base no padrão de batimento cardíaco. Tá? Então, ele usou aqui como teste aparelhos de celular, tá? Que pega lá um frequencímetro, né, que lê os batimentos cardíacos daquela pessoa e aprendia a identificar o padrão daquela pessoa. Isso aqui foi patrocinado por uma empresa de seguro de saúde, onde são feitas várias consultas à distância, né? Então, para evitar aquela fraude de uma pessoa que não fosse segurada, né, por aquela seguradora, se passar por outra e ser atendida à distância, né, aquela consulta à distância, então ele desenvolveu um método para que durante a consulta, né, a pessoa tivesse que então entrar no aplicativo que é feita a consulta e se autenticasse com base na frequência de batimentos cardíacos. Aqui é só uma indução do modelo, né? Esse aqui ele tem que transformar essas variações de batimentos aqui em variáveis, né? Isso aqui está sendo mostrado de forma visual para nós entendermos, né? Mas cada amplitude dessa daqui, cada distância dessa, que reflete o padrão de batimento cardíaco de uma pessoa, era transformado em variáveis mesmo, variáveis numéricas que representam então a frequência cardíaca daquela pessoa. Deixa eu ver mais um outro que eu tenha lembrado. Vou pegar aqui um dos colegas aqui que trabalharam lá. Outro aqui, identificação do canto de pássaros, né? Com base no SBM, Support Vector Machine. Então, ouvia o canto de um pássaro e identificava qual que era o pássaro pelo canto dele. Tinha muita coisa do ponto de vista de energia, de consumo de energia, tá? Identificar mudança no padrão do uso da energia elétrica numa casa. Deixa eu ver, aprendia com o consumo das pessoas ali, sabia se tinha mudado as pessoas que estavam frequentando a casa. Deixa eu ver mais aqui. Já tem muito tempo, né? Já tem uns 8 meses. Parte de educação, não estou conseguindo mais lembrar tantas coisas aqui. Eu quero ver um dos trabalhos que eu conheci, que já conhecia, né, e foi apresentado lá, que é a identificação de anomalias, isso é a identificação de indícios de lavagem de dinheiro nas exportações brasileiras. Vou pegar aqui por autor, que é mais fácil achar. Cadê? Herbert de Paulo, esse cara aqui. Seção de Herbert de Paulo. Então, aqui foi detecção de anomalia. A técnica de detecção de anomalia para identificação de fraudes, né? No caso aqui, fraudes nas exportações brasileiras, né? Indício de lavagem de dinheiro
ele aplicou aqui uma técnica chamada de detecção de anomalia. Cheguei a apresentar acho, no primeiro dia de aula para vocês. Vou mostrar para vocês aqui os modelos dele. Ele, por meio do autoencoder, essa rede que está aqui, uma rede neural com camadas intermediárias que diminuem de complexidade e logo em seguida aumentam novamente. A ideia dessa modelagem ela pega os dados de entrada e fazem esses dados chegarem do mesmo jeito do outro lado. Aqui chegou 1, tem que sair 1 do outro lado. Aqui chegou 5, tem que chegar 5 do outro lado. Só que como eles passam por uma redução, depois um aumento de neurônios, eles perdem essa precisão e acabam não conseguindo refletir esses mesmos números até aqui no final. Eles ficam muito parecidos, mas não ficam iguais. Então eles pegam, resulta desse modelo, os pesos desses neurônios aqui intermediários, então que aprenderam então a construir o que a gente chama na matemática de função identidade, isso é, a saída é igual à entrada, só que aqui com uma margem de erro. Tá? Então eles treinam dados, informam valores de entrada e a saída tem que ser a mesma. E essa rede, como ela se perde aqui, perde a quantidade de neurônios, depois aumenta novamente, ela acaba perdendo um pouco da... Se não tivesse esses neurônios aqui no meio, a fórmula ia ser simples, ia ser f de x igual a x. Ponto. Ia ser 100% de acerto. Não é isso que a gente precisa. Tem que pôr aqui essa variabilidade para ela errar um pouco e depois ele aplicava essa fórmula em todos os eventos. Isso produzia essa margem de erro aqui. Essas bolinhas representam as amostras das informações de exportações brasileiras, que são dados reais. Isso aqui é um pesquisador lá da Receita Federal, tá? Faz mestrado junto com a gente. E aqui, a maioria dos casos, a taxa de erro está aqui, 0.00, 0.04, e aí sim vai aumentando. A maior parte da amostra vai ficar coladinha com o erro quadrático médio, aqui muito próximo de zero. E aí, os casos que se desprenderam dessa curva, que são considerados anômalos, não quer dizer que é fraude, quer dizer que são casos diferentes. Então, eles estão usando essa técnica para filtrar como se fosse para cair na malha, entendeu? Eles rodam esse algoritmo que tem, olha, quantos milhões de contratos não existem, né? E eles têm que estudar todos eles, mas não consegue estudar todos. Então, esse algoritmo que serve para priorizar as investigações. Aquelas transações, aqueles contratos que caíram aqui como anomalias serão os primeiros a serem investigados. Tá? Um trabalho muito parecido com esse daqui foi do Silvio, meu colega de banco e da faculdade, Silvio Luiz Domingos, esse daqui, que também fez um trabalho de detecção de anomalia, mas na identificação de compras de TI, de produtos de TI pelo governo federal. Ele aplicou a mesma técnica do Ebert, né? Detecção de anomalia, e via lá então aquelas compras que tinham o maior erro quadrático médio, eram aquelas mais suscetíveis a terem alguma fraude, né? Era só para poder priorizar as investigações, né? E aqui, cadê? Tem um tal de Lopes aqui, esse cara aqui. Esse trabalho aí você já conhece, que é a parte de predição de recuperação de crédito. Estou tentando lembrar aqui do colega que era um professor da Universidade Federal Fluminense, que fez detecção de pedestres. Tá? Cadê aqui? Acho que vai ser por seção. Applications 1, acho que é esse aqui, Application 2, não. Acho que é essa daqui. Deixa eu encontrar esse cara daqui. Rapidinho eu vou encontrar. Que apesar de que eu esqueci o nome dele.
mas era um outro trabalho usando Deep Learning para detecção de pedestres, né, no trânsito. Isso aqui para servir de suporte para utilizar também em carros autônomos. Então, assim, respondendo a sua pergunta agora, Edson, as aplicações são imensas. Então, você tem um grupo de algoritmos que estão sendo muito utilizados, mas eles atendem a diversas áreas do conhecimento. Se eu hoje estivesse iniciando meus estudos na área de mineração de dados, eu não me preocuparia muito em aprender assim, esses cases. Eu vou trabalhar com detecção de pedestre, vou trabalhar com classificação de risco, vou trabalhar com detecção de movimento, o que é? Porque esses trabalhos vão mudar bastante, né? Dependendo de quem for te fazer a encomenda. Então, a primeira coisa que eu buscaria aprender são as técnicas. Como é que eu desenvolvo aqui uma classificação, uma regressão, uma associação, uma detecção de anomalia, que foi uma coisa que a gente não viu aqui. E de todas essas aqui, eu acho que está assim, num nível um pouquinho mais hard mesmo, daquelas que a gente viu até hoje aqui na aula. Tá? Mas tem bastante trabalho. Isso aqui uma conferência só sobre Machine Learning. Tá? Bem específica sobre o tema, então tem bastante coisa para se ler e descobrir do que está sendo feito aí pelo mundo afora. Tem outro aqui que eu vi lá, mas eu não estou encontrando aqui, que é a parte de detecção de fraudes no Bitcoin, ok? De identificação de operações fraudulentas. Foi um rapaz lá do Bitcoin que fez essa apresentação, também é uma outra aplicação. É isso. Tem bastante coisa para ser lida. Eu vou passar isso aqui para vocês. Na verdade, é um arquivo muito grande. Então, eu vou subir isso aqui, porque tem muita imagem, né? Os PDFs acabam ficando muito grandes. Eu vou passar isso daqui para um Google Drive e passo o link para vocês baixarem. Pode ser assim? Deixa eu voltar aqui para... Acho que vocês me fizeram a pergunta, eu deslanchei um monte de resposta, um monte de coisa aqui. São vários trabalhos que a gente pode usar como inspiração para ampliar os nossos estudos. Tá? O que abre daqui para frente para vocês também é assim, escolher em que área que eu vou atuar aqui. Se eu vou estudar redes neurais, classificações, redes neurais profundas, como por exemplo uma Convinet, que é para detecção de movimentação, de fala, reconhecer pessoas, ou ir para a parte de mineração de texto, né, análise de sentimento, classificação de documentos, tal. São próximos passos, né, são tarefas mais complexas de mineração de dados. O que nós vimos aqui nessas 3 semanas é o pacote básico mesmo, bem básico, sendo honesto com vocês, era essa a abordagem do curso mesmo, de dar os primeiros passos. Classificar, discriminar, né, clientes, fazer uma clusterização, fazer uma associação, né, são coisas bem simples. Quando a gente vai para a parte do text mining, já complica bastante. Se for para a parte de análise de sentimento, mais ainda. Computação cognitiva, que é simular o comportamento humano, maior ainda, né? Então, tem um caminho longo pela frente. Pra vocês terem noção, sim, em 2 anos de mestrado que a gente faz, a gente não cobre tudo isso. A gente acaba tendo que se especializar bastante num ramo de conhecimento desse, né? E aí aprende bem, depois vai para outro, né? Até a gente faz essas matérias que vê todos esses assuntos. Tem matérias de tópicos avançados de mineração de dados, tem matérias de mineração de dados só no ambiente Big Data, que é outra abordagem também. Você estava falando aqui, eu posso também me aprimorar
fazer uma classificação como a gente fez aqui, só que com dados muito massivos, né, com um volume muito grande. Aí eu vou ter que aprender a usar o R associado ao Spark, né, associado ao Hadoop, como é que eu ganho em escala, né, promovendo, usando uma plataforma que está adaptada para um grande volume de dados. É isso. Que mais que a gente acabou que vocês nos simularam aqui, né? A gente entrou nessa conversa de mostrar esses temas para vocês, esses artigos para vocês, acabou que eu não deixei tempo para vocês executarem essa atividade. Eu já vou postar no Moodle agora, no nosso WhatsApp, o arquivo que eu rodei essa nossa associação. E é suficiente para vocês rodarem na máquina de vocês mesmos, né? Ela não tem, como que eu posso dizer, não tem nenhuma base de dados associada a esse exemplo. O dataset que a gente usou, ele está embutido já desse pacote. É um dataset de exemplo mesmo, né? Deixa eu postar aqui então para vocês. Acho que por hoje a gente ficaria nisso daqui, pessoal. Nesse sábado, realmente eu não estava previsto, estava previsto só 2 sábados mesmo de atendimento no nosso cronograma original, né, que a gente cumpria lá as 20 horas de treinamento. Então, o nosso próximo encontro fica realmente na próxima terça-feira. E então eu vou fazer o seguinte, eu vou só provocar o pessoal lá no WhatsApp, dizendo que nós vamos na próxima, vocês vão definir qual que é o tema da próxima aula, falar que aqui no grupo a maioria optou por fazer uma revisão, né? E se concordavam com essa decisão e qual assunto vocês querem revisar. Se vocês querem uma revisão teórica, né, eu explicando novamente passo a passo, ou se vocês querem que eu execute um modelo junto com vocês, eu fico aguardando esse retorno de vocês. Seria importante que me retornassem até o sábado, tá? Porque dependendo do que vocês forem pedir, né, eu teria então que fazer um outro material, tal. Vocês ficam livres para pedir isso aí também. Pode ser assim, então? Eu vou colocar lá e aí a gente fica até sábado esperando para definir o conteúdo da próxima aula, né? Ok? Quem está acordado ainda aí, ou vai ter insônia? Daniel já desistiu ou está aí ainda? Daniel está aí. Eu acho que o Alexandre que já foi embora, né? O Alexandre não ficou aqui conosco hoje. Sem insônia hoje? Mas animado ou desanimado? Como é que tá aí? O Alexandre está acordado. Ah, beleza. Ó, tô postando aqui agora o nosso exercício. Tem mais alguma pergunta que vocês queriam? Algum esclarecimento para hoje? Ou a gente se encontra então no próximo sábado? O que vocês... Na Vera que fica bacana, Daniel. E aliás, é bom que vocês procurem exercitar logo isso, tá? Quem não tem isso aqui no dia a dia, eu sugiro que acessem o ambiente do Kaggle, né? Quem não conhece, é o Kaggle, porque lá tem várias competições, e aí você pode já ir treinando por lá. Mais alguma coisa por hoje, pessoal? A gente pode encerrar e aguardar a comunicação ali pelo WhatsApp para a próxima terça-feira a gente ter um novo tema. Diga lá, Alexandre. Pode falar.
Depois do boa noite, tá de brincadeira comigo, né? Ô, rapaz, você tá sóbrio? Tá sóbrio? Olha o que eu vou te perguntar então, para você definir para nós aqui o que é confiança e o que é suporte. Qual é o significado de uma alta confiança com baixo suporte? Que significado tem isso para o seu negócio? Alta significância, alta confiança e baixo suporte. E você encontrou uma regra que tem alta confiança e baixo suporte. O que você faz com ela? Essa pergunta aí é só para poder dar insônia, beleza? Quero que você responda amanhã, então. Se eu encontrar uma regra com 99% de confiança, mas apenas 0,00005 de suporte. E aí, o que eu faço com ela? Não, é só para a insônia voltar, para não dar sono. Então, beleza, então, pessoal. A gente vai parando por aqui, então. E eu coloco lá no WhatsApp essa provocação para a galera definir o que vai vir para a próxima aula. Sábado a gente não tem esse encontro, tá? Fica só realmente na próxima terça-feira. E espero que a gente tenha assuntos bastante legais para conversar na próxima terça. Alô? Então, boa noite para todo mundo aí. Até os próximos passos.